Olá, tudo bem? Aqui é a professora Fran, professora de redação, e nós vamos continuar na nossa busca aí pelo ensino, por aprender esse texto incrível. Detalhe, é o texto do Enem, que a gente chama assim de maneira mais simples, mas é o texto usado na maioria dos vestibulares do Brasil inteiro, em concurso público, em vários lugares. Então senta aí, pega papel, pega caneta e vamos continuar a aprender. O que nós aprendemos na aula passada? Nós aprendemos sobre introdução. Se você perdeu essa aula, vai lá no YouTube e assiste. Mas nós vimos a importância desse parágrafo que insere o assunto do texto inteiro em algumas linhas. Nessa ocasião, eu mostrei para vocês esse gráfico que está aparecendo aí na tela com uma dica. Eu quero deixar bem claro que não existe só essa estrutura. Por isso que eu escrevi aí em cima a estrutura básica. Existem várias formas de começar um texto, mas eu trouxe uma basiquinha para dividir com vocês. E vocês entenderam a necessidade de contextualizar, apresentar o tema e depois fazer a divisão das teses argumentativas, certo? Tudo bem? Então vamos continuar. E o que a gente vai ver hoje? Hoje eu vou apresentar para vocês, segura aí, anota esse conteúdo, porque hoje eu vou te mostrar vários modelos de como iniciar um texto. Às vezes eu falo, começa com filme, começa com série, o aluno fica, mas eu também posso começar com algo que o meu professor falou em sala de aula? Posso começar com uma matéria de jornal? Posso começar com um filósofo? Calma aí que hoje todas as suas dúvidas vão ser tiradas. Uma coisa é certa, você já ouviu aquele ditado? A primeira impressão é a que fica? Pois é, se você não cuidar da sua introdução, além de você fazer um super texto depois no desenvolvimento, você vai ter que recuperar a má impressão que deixou. Então nós vamos impressionar o nosso corretor, o nosso leitor, desde a primeira linha, e depois nós vamos encarar o desafio da próxima aula e manter um nível do texto, certo? Mas por enquanto, veja aí, eu posso começar com citação direta, citação indireta, contexto histórico e muito mais. Vamos ver as principais a partir de agora. Anotando, podemos começar com uma alusão. Antes de tudo, deixa eu explicar o significado de aludir. E segundo o próprio dicionário, aludir é como lembrar, é fazer uma menção rápida, tá bom? É como se você estivesse dando um exemplo totalmente coerente, mas te veio à memória naquela hora. Então, é um exemplo que pode às vezes ser vago ou não, mas ele deve ser coerente. E eu trouxe aqui para você a alusão, certo? Do texto do Vinícius Adriano que eu mostrei no finalzinho da aula passada, que começou com o longa-metragem lá do cinema, que ganhou o Oscar. Eu quero chamar a atenção ainda que eu posso aludir músicas, séries, filmes e ainda contextos históricos que eu vou mostrar depois para vocês. Eu trouxe agora um texto para você, pode segurar a tela aí. Esse é o texto de um aluno muito querido, o nome dele é Gabriel Matricari. Obrigada, Gabriel, que cedeu o texto para eu mostrar para vocês. E no ano passado ele tirou 980 no Enem, um notão, tá lá na universidade fazendo o curso de arquitetura. Agora, como é que ele começou? Ele começou aludindo, dando um exemplo, sério, de uma série norte-americana. E ele vai fazer a alusão citando a série e um evento da série, que foi a inauguração e popularização de um cinema. Então, vamos lá. Por que eu estou te mostrando isso? Primeiro, que assim eu estou validando o meu método de ensino e te mostrando que dá certo, beleza? Segundo, para te mostrar que é impossível você ir para o dia do Enem sem saber nada. Porque ao ler o tema, você vai pensar, calma, mas onde eu já assisti algo assim? Onde eu já ouvi algo assim? Eu já participei de alguma conversa sobre esse assunto que eu poderia comprovar? E dessa forma, ele chegou aí na introdução através de uma alusão cultural, certo? Agora presta atenção à continuidade de tudo isso. Ele faz a contextualização com a série norte-americana, depois ele vai colocar
como ele colocou de forma positiva lá em cima, por quê? Porque esse ato da inauguração popularizou o cinema, eu preciso agora problematizar. E como é que ele problematiza? Ele coloca assim, ó, entretanto, então não tá tão legal, ele vai se opor a algo. Entretanto, no contexto nacional, olha só, a série é americana, o tema é sobre o Brasil, eu preciso escrever algo que faça essa ponte entre o que tá lá e agora trazendo para cá. Ó, no contexto nacional, houve uma clara concentração cinematográfica. Então, agora ele vai, ó, quando ele diz clara, ele também está evidenciando, tá? As quais possuem shopping center que restringem, aí olha o problema, restringem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ele conseguiu problematizar o tema bem bonitinho e trazer. E depois, ó, com isso, entende-se, e aí ele vai dividir em dois. Está de verdinho aí a tese 1 dele e de roxo para você a tese 2, certo? Lembrando que 980 é porque um corretor deu 1.000 e o outro corretor deu 960. A nota ficou quebradinha e você também pode um notão assim. Vamos continuar? Existe uma outra forma muito utilizada que é a citação. Só que a citação ela é dividida em dois tipos: citação direta e citação indireta. A citação direta é como se eu abrisse um buraco no meu texto, certo? E tem até um jeito de abrir. Você coloca um sinalzinho chamado aspas. Aspas que abre e aspas que fecha, certo? Naquele espaço não é você falando. É alguém que você colocou para falar no seu texto, certo? Então vamos lá. Eu decorei uma citação de Paulo Freire para usar no meu texto. Então eu vou abrir aspas e colocar Paulo Freire dentro do meu texto. Como assim colocar? Palavra por palavra. Eu não posso trocar. É bem difícil fazer. Inclusive, lembrar. Aí qual que é o recurso? Citações curtinhas, pequenininhas que todo mundo possa lembrar. Beleza? Então, citação direta, quando ela é curta, dá super certo e você não se confunde. Ok? Agora, quando a citação é um pouco maior e ali na hora de fazer a redação você não tem certeza se é exatamente naquelas palavras ou não, rapidinho, o que eu recomendo para você é a citação indireta. Por quê? Porque a citação indireta é a fala de alguém, vamos usar o Paulo Freire, é eu falando como o Paulo Freire, porém nas minhas próprias palavras. Qual que seria a grande diferença? Eu vou ter uma transcrição de vocabulário, vou passar a fala dele para o meu vocabulário, porém, eu vou deixar um aviso para o meu corretor. Eu não usarei aspas, certo? As aspas evidenciam que eu consegui colocar palavra por palavra, igual ele disse, sem aspas, eu evidencio que agora está nas minhas próprias palavras. Agora, uma regra é igualzinha para os dois. Eu sempre preciso anunciar, sempre. Anuncia que você vai fazer, avisa de quem é essa citação, senão é plágio, isso é muito feio, ok? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Peguei aí o texto do Gabriel Mello, que tirou 1.000 pontos em 2019, e ele começa com uma citação indireta de um filósofo, certo? Então, talvez ele já tinha treinado desse jeito, ou na hora ele não lembrava muito bem, não sei. E aí ele começa, ó, para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o seu pensamento, a habilidade que permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvido, certo? Então, e ele continua discorrendo sobre isso. Com quais palavras? Com as palavras dele. Mas antes ele avisou que não era fruto do acaso. Ele estava ali transcrevendo o pensamento do filósofo escocês. Então vamos lá. Quer começar com citação? Então diga, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, anuncie a pessoa, certo? Depois que você anunciou, você escreva com as suas próprias palavras. Escreveu, ponto, e no outro período separado, você explica e coloca o tema. Quer ver como que ele fez? Olha o elemento de coesão. Sob essa ótica,
tá? Sob essa ótica, vírgula, vê-se que o cinema, o tema, então, sob essa ótica, ótica de quem, coleguinha? Ótica do filósofo escocês que ele tinha acabado de falar. O que é ótica? Visão, pensamento, tá? Ideia. Então, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes. Agora foca aqui comigo. O que ele fez? Veja que lá em cima, na segunda linha, tem a palavra pensamento. E ele retomou a palavra pensamentos. Por quê? Para dizer que realmente o escocês, o filósofo escocês tinha tudo a ver com o tema. Tanto a ver que ele pega o tema e interliga com uma palavra que ele disse anteriormente. É necessário fazer isso? Se você quiser tornar evidente o comentário da tese, da citação anterior, é interessante que você faça isso sim. Depois dele explicar tudo bonitinho, ele diz: é prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada. E aí ele vai, para não deixar dúvidas, que ele está falando do tema, certo? E depois ali no finalzinho, por razões que dizem respeito tanto à sociedade, que é a tese 1, quanto às leis, que é a tese 2. Como é que eu sei que bem aí está a divisão? Eu encontrei um elemento coesivo que evidencia isso. Toda vez que eu leio tanto, minha cabeça já pensa tanto quanto. Então vai ter uma divisão. Se tem divisão no último período, é evidente que é a divisão das teses que ele vai discutir depois. E detalhe, na minha próxima aula eu vou explicar a importância dessa divisão, tá bom? Agora, como é que então fica a citação direta? E eu coloquei aí para vocês, eu montei um parágrafo de introdução com uma citação direta de Paulo Freire. Vamos pensar que o tema dessa redação era sobre os desafios da educação no Brasil. E aí a gente começa assim, sempre anunciando de quem é o pensamento. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Parei. Quando eu coloquei afirmava que, o que eu fiz? Abri aspas. Terminei a fala do Paulo Freire, fechei aspas. Querido, deve haver isso. Você precisa, no início da frase que você colocou o idêntico, abrir aspas e depois fechar as aspas. E aí eu vou para a explicação, para a promoção de uma comunidade mais crítica. Assim, eu vou agora inserir a ideia disso com o tema. Ao analisar o pensamento de Freire, retomei, e relacionando a realidade desafiadora da educação no Brasil, o nosso tema. Então, percebe que tá tudo, cada coisinha tem uma razão de estar naquele lugar? E aí a gente aprende a montar uma introdução bem quista aí pelos corretores. Outro tipo, você pode começar definindo o significado de uma palavra ou dando um exemplo. Começar por definição é muito fácil. Vamos lá. Você leu o recorte temático, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E agora como é que eu começo? Olha lá, eu sei o significado de democratização? Sei. Então eu vou começar. Democratizar quer dizer, taranana, e eu começo inserindo o significado de uma palavra que consta no tema. Isso é muito legal, começar por definição, ou começar dando um exemplo, fazendo uma comparação com algo. Vamos ver pessoas que tiraram notas altas fazendo isso aí? Vem comigo. Então agora eu vou mostrar aí para você, uma introdução que eu montei e a pessoa começa, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividade física no seu cotidiano. Então, era um texto sobre sedentarismo e a pessoa já começou como? Citando filósofo? Não. Citando filme? Não. Citando série? Não. Citou um livro de literatura? Não. Ele começou dizendo o significado de uma palavra. Isso é começar por definição. E aí você vai perceber que seguiu o mesmo esquema. Começa por definição, apresenta o tema, problematiza e divide em dois. Sempre na mesma ideia. O que mudou? Mudou o jeito de apresentar, mudou a forma de contextualizar. E desse jeito começa-se por definição. Mais um
Peguei agora a redação de um outro aluno, obrigada, o Edivaldo, né? O Edivaldo também tirou 980 no texto do ano passado e ele começou misturando dois conceitos. Como assim? Ele começa apresentando o que é a Netflix e depois ele usa isso como exemplo para dizer que tem a ver com o cinema. Quer ver? Ó, Netflix é uma plataforma de streaming. E aí ele vai, ó, que oferece aos seus usuários uma diversidade limitada de filmes, séries e documentários, os quais podem ser consultados em qualquer momento do tempo previsto no contrato do pacote mensal adquirido. Gente, o que a Netflix tem a ver? Ele vai explicar. Distante do conceito, mas não distante do assunto abordado. Olha que interessante. Então ele avisou para o corretor que ele começou com um conceito. E aí por isso que ele fala, distante do conceito, mas não distante do assunto abordado. É fato que a sociedade brasileira atual passou a consumir mais conteúdo cinematográfico. Então agora ele vai mostrar o que Netflix tem a ver com o cinema. E aí ele vai depois fazer a divisão, deu tudo certinho. Uma outra forma de você começar é com o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Eu chamo para minha introdução alguém que é autoridade em algum assunto. Exemplo, ó, Drauzio Varela é autoridade para falar sobre medicina no Brasil. Ele sempre dá entrevistas sobre isso, fala sobre. Se cair algo sobre doenças ou questões de saúde, eu posso começar com alguma fala de Drauzio Varela. Tá vendo? Agora, a gente já sabe, não é muito possível que o assunto seja sobre pandemia. Mas se fosse, eu poderia usar uma frase do Átila, alguma coisa, porque o Átila apareceu muito na TV. E detalhe, o cara tem doutorado aqui, fora do Brasil, ele é autoridade para falar sobre esse assunto. Detalhe, na última propaganda ele está sendo autoridade para falar até sobre fake news. Então, ele tem bem amplo a sua linha de conhecimentos e vocês podem utilizar. Lembrando que ele tem um canal sobre biologia, então se fosse para falar sobre doenças infecto-contagiosas e outras questões, dava para você citar o Átila. Quem mais é autoridade? Vamos lá. Se ele não morreu, tá vivinho ainda, e publicou livros e todo mundo conhece, ou ele apareceu, a sua reguinha vai ser assim, todo mundo viu essa pessoa? A minha vizinha não é autoridade se não passou no Jornal Nacional. Tá bom, gente? Ai, minha mãe é autoridade, minha mãe manda em mim. Sim, meu bem, sua mãe é autoridade na sua vida, não na redação do Enem. Para ser autoridade tem que ser alguém que circulou nacionalmente. Por quê? Porque é bem possível que a sua redação vá para ser corrigida em outro estado. Então você citar alguém que o corretor jogar no Google e não encontrar, não pode. Mas eu vou te mostrar o texto de alguém que usou isso com muita inteligência. E vem ver aí o texto do Guilherme, que tirou 1000 e que citou um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para falar sobre cinema, ele citou um professor chamado Cláudio Mazzilli, tá? Eu não conhecia, se eu fosse a corretora do texto dele, eu ia fazer o quê? O que eu fiz? Peguei esse nome e joguei no Google. O que eu descobri? Que realmente existe essa pessoa e que ele publicou algumas teses e dissertações sobre esse assunto. Então, sobre o assunto de hierarquização da sociedade, que é sobre isso que ele escreveu, ele realmente podia citar Cláudio Mazzilli, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Se você jogar no Google e conseguir comprovar, é autoridade, pode citar. Além disso, esse aqui é o queridinho de um monte de professores. Começar com um contexto histórico. E é muito fácil. Primeiro, leu o tema? Pergunte-se assim: desde quando isso acontece? Será que tem algo antigo que consiga justificar esse problema hoje? Se você encontrar algo antigo sobre o problema, você tem uma citação de contexto histórico, uma alusão histórica, citação indireta histórica, tá bom? Agora eu deixei aí para vocês duas dicas, certo? Na verdade 3, de alusões históricas interessantes para você utilizar. Desde Grécia Antiga, Revolução Industrial, certo? Tudo isso é muito, muito importante. Então, eu deixei para vocês, como vocês podem ver, alguns importantes repertórios, contextos históricos que vocês podem utilizar. Dá uma olhadinha aí. Eu tenho desde Grécia Antiga, Revolução Industrial, parei.
Queridos, as principais revoluções sempre são excelentes panos de fundo para a nossa redação. Contextos. Como assim? As revoluções, elas são marcos históricos. Revolução Industrial, Revolução Francesa, todas que você lembrar. A partir de agora, se você estava até ontem não prestando atenção nas aulas de história, parou. As aulas de história podem salvar a sua introdução, certo? E eu vou te mostrar agora uma introdução que tirou nota máxima e usou a Era Vargas, tá? Dá uma olhadinha. Quem fez isso foi a Lívia Monin, de 18 anos, lá de São Paulo. E ela começou como? Ela começou assim, ó. Com o início da ditadura de Getúlio Vargas, em 1937, a necessidade do governo de perpetuação do poder resultou no surgimento do cinema. Parei. Então, ela pensou, cara, desde quando? Então, vou fazer uma interligação histórica aqui que vai dar certo. Ela começou com o contexto histórico, apresentou aí depois, você pode ver, coloquei de laranjinha, coesão e tema, bem bonitinho, e depois fez a divisão dos argumentos. Deu tudo certo. Olha só, eu sempre deixo um presente para você no final da aula. E hoje eu trouxe 2 esqueletos de introdução para você começar a estudar e a montar o seu próprio esqueleto, ok? A ideia, como eu já disse aqui, não é fazer cópia, mas é você ser capaz de desenvolver um excelente modelo e levar para o dia. Aqui para você, parou, print aí, foto aí, estou trazendo uma estrutura para você montar pensando em contexto histórico. Então eu coloquei aí, ó, durante o, e você vai colocar o contexto que combina com o tema. Verifica-se que, e eu quero que você explique para mim que contexto é esse. Dessa maneira, é possível a relação entre o Brasil contemporâneo e o período citado anteriormente. Uma vez que, e aí eu quero que você coloque o tema. O problema repete-se ainda na atualidade. Antes de ter ali o problema, eu quero que você escreva o tema para deixar evidente, ok? E aí você vai nesse sentido, faça necessária a discussão sobre. Você coloca a sua divisão de tese 1 e depois a de tese 2, tá? Mais um modelo prontinho para quem quer começar com citações filosóficas, e aí fica a dica para você. Excelentes filósofos existem para você usar na redação. Se você der um Google, ó, boas citações filosóficas para introdução, vai aparecer mais de 200. Escolha as mais curtinhas e as que você entender, tá bom? E aí tá aí, ó, segundo o importante pensador, coloque o nome dele. Tudo para você montar o seu esquema, o seu esqueleto e fazer funcionar muito bem lá na hora do Enem. Beleza? Gostou? E aqui para você ver como que eu faria. Coloquei aqui a de Paulo Freire, expliquei como usar, tá? Mantive o esqueleto e coloquei quem eu gostaria de combinar com a minha ideia e com o meu texto. Detalhe, esse tema é sobre democratização do ensino à distância no Brasil, tá? E aí depois você lê com calma, certo? Muito, muito importante. Encerrando a nossa aula aqui, eu quero deixar claro que o que a gente está tentando fazer aqui é uma receita que você vai fazer de um texto nota máxima, de um texto acima de 900 pontos. Como assim? Olha só, quando você começa a fazer um bolo, certo? Primeira vez que você vai fazer um bolo, você pega a receita e segue passo a passo. Olha, você coloca os ingredientes até da marca que manda, que eu sei, e faz tudo direitinho. Segunda vez, passo a passo, de olho na receita. Terceira vez que você vai fazer, você fica olhando, você já sabe como tá dando certo. Quando você vai para a quarta vez, você já muda a receita, que eu sei, você aumenta, coloca um ingrediente a mais. Então, nós estamos começando com alguns modelos prontos, só que não é para ficar aqui. Eu quero que você comece a escrever, procure o seu professor da escola, envie textos para ele e depois, quando você se sentir seguro, você vai mudar e você vai melhorar e vai dar a sua identidade ao texto, certo? Gostou da dica? Ah, eu sei que estamos no caminho certo. Na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre partes importantes para o desenvolvimento do texto. Fica aqui para vocês, ó, o meu beijo no seu coração e até a próxima aula.